Fala nação, se você gosta de notícia do Flamengo atualizada, já se inscreve aí, curte, deixa seu comentário, vamos criar uma comunidade muito foda, beleza? Aqui vamos seguir com essa notícia, acompanhe aqui comigo que a gente vai dando umas pausas para dar uma comentada, beleza? O Flamengo é o primeiro carioca a jogar no Campeonato Estadual. Estreia domingo contra a Portuguesa, ao vivaço na tela da Globo. O jogo é da 5ª rodada, mas foi antecipado porque o calendário do Flamengo está super apertado. Juliano Lima chega mais, conta pra gente como é que vem esse Flamengo, meu amigo. Boa tarde. Oi, Kelly, tudo bem? Um abraço pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. Nesta sexta-feira, o zagueiro Vitão será apresentado oficialmente como reforço do Flamengo para a temporada 2026. O Flamengo estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Jogo antecipado da 5ª rodada do Campeonato Carioca por conta da decisão da Supercopa. O time será representado pela equipe Sub-20 e comandado pelo técnico Sub-20, o Bruno Pivetti, que tem uma ótima campanha. No ano passado foram 24 jogos, 15 vitórias, 48 gols marcados. Esse time foi campeão da Libertadores Sub-20 e do Mundial de Clubes da categoria. Jogadores que podem fazer parte do elenco aí chamar a atenção do técnico Felipe Luiz, por exemplo. Tem o goleiro Léo Nanete, que vai estrear entre profissionais, uma promessa do Flamengo. Tem o Iago João Vitor, zagueiros que fizeram parte do elenco profissional do ano passado. Esse goleiro é muito bom, pegou muito pênalti naquele Mundial, hein? E querem mais oportunidades. Tem o lateral direito Daniel Salles, que estreou entre os profissionais na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Mirassol. E tem o meia Guilherme, que fez 2 gols naquele empate 3-3 com o Mirassol e um deles um golaço. O elenco principal se reapresenta na próxima segunda-feira, dia 12, segue a preparação e só deve estrear no dia 21, no primeiro clássico do ano contra o Vasco. Até lá, o time Sub-20 vai dar conta do recado, Kelly. Valeu, Juliano! O Campeonato Carioca está esquentando e a gente agora vai falar de um ídolo do Botafogo que pode estar de saída do Atlético de Madrid. Segundo a imprensa espanhola, o meia Thiago Almada pode ser negociado já nessa janela. O Almada custou cerca de 190 milhões de reais ao Atlético de Madrid e atuou só 6 jogos como titular. E a gente juntou uma turma que marcou a época no futebol carioca para ver se eles são bons também de previsão. No final do ano, todo mundo vai saber se eles mandam bem ou não nos palpites. Convidamos ex-jogadores que toparam o desafio de colocar na cápsula do Globo Esporte alguns palpites. E eles vão ficar aqui guardados até o final da temporada. Sou Léo Moura, ex-lateral direito. Aqui é o Donizete Pantera. Sou o Zé Roberto. Passei pelos 4 grandes clubes do Rio. Joguei no Botafogo, joguei no Vasco, campeão da Libertadores pelo Vascão. Joguei no Flamengo, no Botafogo, no Vasco, no Rio de Janeiro. Mesmo com os elencos ainda em formação, ousaram prever como vai ser o ano de 2026 dos 4 grandes times do Rio, começando pelo Carioca. Pelo elenco, o Flamengo vai bater na final, pode ganhar o título. Acredito que o Fluminense vai chegar na final com o Flamengo, acho que dá um fla-flu. Vai ser Vasco, Flamengo e o Vasco vai ser campeão do Carioca. Do Vasco! O Botafogo perdeu jogadores importantes, mas eu acredito que o Botafogo ainda chega na semifinal pela tradição, pela força. E como vai ser o Brasileirão? Hoje eu não vejo o Botafogo com um time para brigar pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Mas vai ficar ali 5º, 6º. Acho que o Fluminense, se priorizar o brasileiro, chega no G4 e chega bem. O Flamengo é um time muito forte. Vai buscar aí o título sem dúvida nenhuma. Colocaria o Vasco aí entre os 10 primeiros. E na Copa do Brasil, o futebol carioca vai fazer sucesso? Eu acredito que o Vasco na Copa do Brasil pode chegar até a semifinal. É um elenco que na Copa do Brasil se mostrou forte. O Fluminense, para mim, pode chegar na semifinal. Tem jogadores muito experientes. Eu acho que o Botafogo ainda pode beliscar aí uma semifinal. Pelo elenco que tem, então acho que o Flamengo é um fortíssimo candidato a chegar à final da Copa do Brasil. O Flamengo é titular para chegar em tudo, né? Difícil chegar na final de todos. Mas não é impossível, não. Bolinha! 3 dos 4 grandes do Rio estão na Libertadores. E aí? O Botafogo na pré consegue passar. Acho que até as quartas de finais o Botafogo acho que consegue chegar. Eu acredito que o Fluminense chega numas quartas de final da Libertadores fácil. Acho que o Flamengo ainda vai brigar esse ano o título da Libertadores. Vai chegar na final.
Já que é ano de Copa do Mundo, que tal um pitaco sobre a seleção brasileira? Vamos botar o Brasil aí disputando uma semifinal. Consegue fazer uma campanha melhor do que foi a outra Copa. Tem elenco para isso. Pode dar aí Espanha e Brasil na final e o Brasil vai atropelar a Espanha. Só esperar agora para tirar nota 10. Espero que eu tenha 70% de acerto, vai tá maravilhoso. Aqui, ó, eu vou acertar tudo, moleque, bandeira. No final da temporada, a cápsula vai ser reaberta por eles e o tempo vai dizer se dentro dela moram bons palpites. Vamos falar do Flamengo. O time principal do rubro-negro segue de férias e se reapresenta somente na próxima segunda-feira. Mas já tem jogo pelo Campeonato Carioca, como eu falei, domingo contra a Portuguesa. Esse jogo vai ser lá no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, com um time formado 100% por jovens da base. O pessoal nem voltou a treinar. Desses garotos, tem pessoal conhecido ali, tem alguém integrado, é só garoto, é algum garoto que o torcedor conhece, que já pisou no profissional e voltou. O que dá pra destacar desse time? Sem sombra de dúvidas, o torcedor rubro-negro conhece o zagueiro Iago, né? Que Iago. foi um jogador extremamente importante Tá no nessa título do estreia. Mundial Sub-20, fazendo aquele gol de cabeça nos minutos finais da prorrogação, aí depois a situação do pênalti também, batendo com Maraca lotado. Maraca lotado. E é um jogador também de seleção brasileira, categoria de base, capitão da seleção Sub-20, mas de maneira curiosa, o Felipe... Curiosa não, é informação. O Felipe Luiz entende que o estilo de jogo dele não se adequa ali ao que ele quer para o time profissional e ele é muito pouco utilizado pelo técnico Felipe Luiz. O Douglas Telles também é um jogador importante, setor ofensivo, um jogador que o Felipe Luiz gosta bastante porque ele atua pela beirada, com o pé trocado, também ajuda na recomposição. Então acho que é um bom momento para essa garotada se mostrar para o torcedor, se apresentar para o torcedor rubro-negro, porque eu não tenho dúvidas que o Felipe Luiz conhece esses garotos como ninguém, até porque ele trabalhou com vários, né? Ele começou no Sub-17, depois passou pelo Sub-20 até chegar ao elenco profissional. Mas chegou o momento desses garotos se mostrarem para o torcedor e se apresentarem para o torcedor. E eu tenho certeza que o torcedor rubro-negro vai ficar extremamente contente, porque são os mesmos jogadores que jogaram a última rodada do Campeonato Brasileiro, que conseguiram aquele empate importante diante do Mirassol. Exatamente, quase já tinha ganharam. viajado para a Copa Intercontinental. É isso aí, um exatamente o time mesmo interessante, time. Exatamente o mesmo time, a mesma garotada que estava lá diante do Mirassol e Foi fizeram um jogaço. bom jogo, batendo Legal de frente jogo. com o Mirassol, quase ganharam do Mirassol dentro da casa do Mirassol, Que não perdeu para ninguém. que não em perdeu casa. para ninguém, exatamente, no Campeonato Brasileiro. Então, assim, vai ser um momento para o torcedor Os acompanhar caras essa são garotada. entrosados, né? Eu, Jogam muito particularmente, tempo acompanho junto, porque eu ganharam gosto o muito Mundial. de categoria de base. Mas para o torcedor que não está muito por dentro, muito ligado, vai ser um bom momento para acompanhar essa garotada aí. E aí, para esses garotos, é tipo uma Copa do Mundo, né? Já deve estar ansioso desde já, esperando no domingo o jogo, a transmissão. A torcida do Flamengo assiste no Brasil Eu inteiro. estaria já. Porque é o time do Flamengo, não quer saber se é Fica garoto, ansioso sem jogar, se tem só assistir. Arrascaeta, se tem Bruno Henrique. O pessoal vai parar para ver jogo de Campeonato Carioca e a visibilidade enorme para esses moleques, né? Pô, esses meninos vão ter uma oportunidade agora de ouro. É hora de mostrar serviço, né? Única, né, de começar um campeonato atuando ali, tendo televisão, tendo todo mundo para poder vê-lo, né, com mais oportunidade, já que o elenco do Flamengo é um elenco recheado. Quase com não dá grandes brecha, jogadores. o garoto não tem então brecha. É muito difícil um menino chegar lá e se destacar, né, então tem que esperar muito. Então, uma oportunidade dessa com um treinador que já teve passagem por base, o Felipe Luiz é um cara que conhece muito, né, de Flamengo, porque começou na base, então está muito integrado com esse elenco, que já é bastante conhecido, porque a torcida do Flamengo acompanha muito a questão da base, né, como bem disse o nosso amigo naquela final, Pernil, o o Maracanã estava lotado, então já viram muitos desses meninos atuando, teve esse jogo também contra o Mirassol, ao qual eles também se apresentaram de forma muito boa. Então agora esse estadual aí, sem sombra de dúvida, vai ser uma grande oportunidade para eles. Flavinho, você me perguntou sobre jogadores para observar, eu acabei não mencionando, não me aprofundando. Mas, por exemplo, tem o Pablo Lúcio, que é um jogador de muita categoria e joga de volante, joga de camisa 10 também, o Felipe Luiz gosta bastante, é um volante alto,
Isso chama a atenção porque ele tem uma qualidade absurda, chuta bem. O lateral direito, o Daniel Salles, eu acho que o torcedor tem que ficar de olho, até porque ele joga numa posição que a gente sabe que é carente não só no futebol brasileiro, no futebol mundial. E o Daniel Salles, ele se destaca desde as categorias de base. O Guilherme, que inclusive fez um golaço contra o Mirassol, é outro bom jogador que o torcedor pode ficar de olho. Então, assim, tem a garotada interessante. Foi o que você falou, é muito difícil hoje ter espaço no elenco principal, porque a gente está falando de um elenco do Flamengo que é absurdo, absurdo. Então é muito difícil esses garotos terem espaço. Mas, querendo ou não, eles podem servir de maneira... Se você gosta de notícias, já se inscreve no canal aí, não esqueça. Dinheiro, né? Venda futura, pensando em venda futura. Porque se ele se destaca, obviamente, fica valorizado e com isso o Flamengo pode vendê-los. Pode não ter espaço no Flamengo, mas tem outro elenco profissional que não é tão gabaritado. O Alaciano, como é que é? O garoto tá esperando, vai voltar, joga, não joga? O Alaciano, na verdade, ele já faz parte do elenco principal. Aí não, ele jogou contra o Mirassol não tá nesse grupo aí não, né? Como um reforço, né? Como o Alaciano, Michael e o goleiro. Diogo Alves, na ocasião, ele também reforçou o time Aflaquides, como a gente brinca, na última rodada. Exatamente, Aflaquides é a garotada. O pessoal que tá meio sem espaço aí não entra nessa não, porque alguns clubes vão fazer isso, né? Colocar jogadores que foram pouco aproveitados para iniciar o Carioca. No Flamengo é só garotada. O próprio Michael que você falou, já está tentando negociar. Esse pessoal ele vai ser reapresentado no dia 12, que é um dia depois desse jogo da estreia, que é no dia 11. E assim, não está nesse grupo aí. Exatamente, e eles têm direito a férias também, eles são profissionais tal como a gente, todo mundo aqui tem direito a férias. Tem que descansar e eles também. Precisam descansar, e eles não tiveram férias no meio da temporada, quando muitos clubes acabaram dando férias para os seus jogadores. Mas te respondendo, o Alaciano, ele não está à disposição dessa garotada não, a famosa Flaquides. Você gosta, né, Tatá? Tatá é resenha, Enquanto o elenco principal do Fla não se reapresenta, tem jogador que está aproveitando o descanso para aprimorar a parte física. Olha só, Gonzalo Plata publicou nas redes sociais um treinão na praia. Será que veremos a melhor versão do Plata em 2026? O pessoal olha, rapaz, ele vai chegar eu gosto muito do futebol do o cara Plata, tá se né? dedicando, Parece que isso é tem normal, ele não né? joga nada, hoje em não dia, tem as jogar férias não muito. significa que o cara vai parar, vai tomar cervejinha, vai comer fritura e vai voltar pesado. Não pode, né? Não pode. Hoje em dia, ainda mais no nível de competitividade, como a gente estava aqui falando do Flamengo, que se encontra, não pode. Não pode o atleta achar que está tendo alguns dias de folga, né, que ele vai poder meter o pé na jaca, porque depois quando ele voltar, demora, não consegue, né? Vai demorar e as coisas estão acontecendo muito rápido. A gente já está vendo que o brasileiro vai começar bem mais cedo, então o cara tem que estar na ponta dos cascos. Até quando você jogava, voltava assim de uma pausa, de férias, quanto tempo você acha que leva para estar bem, para entrar em campo, para jogar? A gente pensando que o Flamengo já tem no dia 28 estreia do Campeonato Brasileiro. Espero que 1, 2 semanas, 3 semanas. A gente costuma dizer, né, que o que acaba fazendo a falta é o ritmo de jogo, que é diferente da parte física treinada ali, né? Então é o ritmo de jogo. Então, com o decorrer das partidas, isso aí, né? Só no terceiro, isso aí é só a terceira, quarta partida, que aí o corpo começa a se alinhar com aquele ritmo realmente de competitividade maior, e aí o cara já tá pronto. Tá pronto pra guerra. Tá pronto pra guerra. Tem drone do Venê na área aí sobre o Léo Pereira. Venê Casagrande quer dizer que o Cruz Azul do México, West Ham da Inglaterra, assinaram com a vontade de abrir negociação para contratar o zagueiro Léo Pereira, mas o Flamengo... Até hoje eu não entendo como que o Léo Pereira não foi pra seleção. Sabe se o Bruno foi, todo zagueiro do Flamengo, a maioria dos jogadores vai. Léo Pereira jogando uma bola finíssima, não vai se vai desfazer, tem ideia, não quer se desfazer. Toda janela surgem propostas pro Léo Pereira, né? Eu lembro do interesse do Boca Juniors no ano passado. Difícil recompor com um zagueiro bom assim. Bem no mercado, mas e o Flamengo, como é que fica? Vamos lá, Flavinho, estamos falando, na minha opinião, do melhor zagueiro na temporada 2025 aqui no futebol brasileiro, porque o Léo Pereira, de fato, ele jogou muita bola. Regularidade absurda, né?
não só na parte técnica, na parte física também chamando muita atenção, porque ele foi muito pouco preservado pelo técnico Felipe jogou Luiz. tudo. Pouco se machucou, pouco desfalcou o Flamengo, jogou muita bola. Revezava o companheiro dele, ele não saía, né? Exatamente. E assim, o companheiro dele acabou indo para a seleção brasileira. Todos que jogam o Léo Pereira vão para a seleção, menos o Léo Pereira. Menos o Léo Pereira. Não, o cara fica irritado, né? Eu acho que ele ele poderia ter tá. tido pelo menos uma oportunidade de ser convocado. Mas enfim, quem sou eu para dar minha opinião? Mas em relação ao Léo Pereira e Flamengo, o que aconteceu? O telefone do José Boto tocou e 2 clubes demonstraram interesse na contratação do Léo Pereira. Olha, nós estamos interessados em abrir uma negociação com o Flamengo para ter o Léo Pereira. No caso, o Cruz Azul do México e também o West Ham na Inglaterra. Mas aí o José Boto avisou ao representante, nem adianta, nós não vamos abrir nenhuma negociação para vender nenhum jogador titular. E entra muito naquele discurso do BAP para os conselheiros. Quando o BAP disse o seguinte, nós, nessa temporada, nós teremos a oportunidade de reforçar o elenco sem a necessidade de vender jogadores. E de fato é isso que o Flamengo vai fazer. O grande reforço é a manutenção. Não ficou só na teoria, jogadores. ficou na prática, porque de fato o Flamengo não vai abrir nenhuma negociação. Perdeu e avisou, ninguém, né? Só vamos liberar se pagar a multa rescisória. E assim, o Léo Pereira ele precisa respeitar porque ele tem contrato com o Flamengo, embora eu entenda que para ele poderia ser uma boa e quem sabe jogar numa Premier League com o West Ham, porque assim, se o foco dele era a seleção brasileira e ele acabou não sendo convocado, de repente seria uma boa oportunidade para ele pensar numa ida à Europa, porque ele nunca jogou na Europa. Ele jogou no exterior, no caso do Orlando City, mas na Europa ele nunca teve essa oportunidade e é um jogador que já chegou aos 29 anos. Seria o momento para ele. Mas vai ser muito difícil um clube tirar um jogador considerado titular hoje do Flamengo. O contrato vai até quando mesmo? Até 2027 o contrato dele. Tem que entrar num acordo com o Flamengo, mesmo a vontade dele, né? Claro que ele também deve ter a vontade de permanecer, não deve estar discordando. Não é um jogador que vai brigar para sair, não é isso, entendeu? Ele está bem, deve ter o sonho de jogar na Europa, mas claro que a opção de ficar no Flamengo também deve agradá-lo. Mais um drone do Venê, hein? O Vitão, primeiro reforço do Flamengo para 2026, chega ao Rio amanhã para se apresentar oficialmente. Vitão já tinha vindo ao Rio em dezembro, né? Um bate-volta durante as férias para exames, ele foi aprovado, mas agora o jogador chega para iniciar os trabalhos no novo clube. O Vitão pintando na área, já está tudo certo, vai botar aí para treinar já com o grupo que se representa na segunda, é isso? Ele chega até um pouco antes. E na verdade ele chega amanhã, no caso dia 8, inclusive o Flamengo acabou de enviar aqui no grupo da assessoria que ele vai ser apresentado oficialmente no dia 9, na sexta-feira. Sexta-feira apresentação para a imprensa. Exatamente, mas ele já vai ao CT. Embora o elenco principal se represente na segunda-feira, dia 12, mas ele já vai iniciar os trabalhos antes mesmo dos demais jogadores, até porque a preparação física já está trabalhando também. Eu vi o Diogo Linhares, que é preparador físico do Flamengo, postando, que já está lá no CT Ninho do Urubu, ou seja, o Vitão ele já vai começar a trabalhar já pensando no início da temporada. E ele é um jogador que ele vai ter que correr muito atrás de fato para se tornar titular. Porque estamos falando hoje de uma dupla, Léo Ortiz e Léo Pereira, a principal dupla de zaga do futebol brasileiro. Mas eu acho que o Vitão ele tem condições sim de brigar pela titularidade e eu gostei da postura dele. Ainda tem o Danilo. Ainda tem o Danilo. Ele teve personalidade. Beleza, eu poderia ficar no Internacional sendo titular absoluto, eu poderia ir para o Cruzeiro para ser titular absoluto, mas eu vou para o Flamengo para brigar por uma vaga no time titular. E foi o que eu falei, o Flamengo hoje ele vai ter 2 times de fato, né? Porque estamos falando, ó, dupla titular, Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí você olha para a zaga, reserva, Danilo e Vitão. Altíssimo nível. O que o Flamengo está fazendo é algo absurdo no setor defensivo. Diria que o Flamengo até assim é absurdo. Quem De acordo sofria com ali o jornalista Durco Eklinkonu, 15. o Atlético Mineiro tem interesse na contratação de Vitor Hugo, que pertence ao Flamengo e assinou contrato de empréstimo com o Santos até julho de 2026. O vínculo do jovem de 21 anos com o Santos não possui opção de compra. No entanto, cabe ressaltar que o time paulista terá prioridade caso outra equipe faça uma proposta oficial ao rubro-negro. Vitor Hugo retornou ao Flamengo em julho de 2025, após empréstimo ao Göztepe, da Turquia. Na temporada europeia, o meio-campista disputou 35 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. No entanto, sem espaço na equipe comandada por Felipe Luiz, acabou emprestado ao Santos em setembro. Na equipe paulista, Vitor Hugo soma 9 jogos, sem gols ou assistências. Diante das dificuldades para viabilizar a contratação de Caio Jorge, do Cruzeiro, e de Marcos Leonardo, do Al Hilal, que era tratado internamente como plano B, a diretoria do Flamengo decidiu ampliar o leque de opções no mercado e voltou suas atenções para o futebol europeu.
Segundo informações de bastidores, o rubro-negro já conversa há algum tempo com representantes de um atacante, mas o nome ainda não foi oficialmente revelado. No entanto, noticiários ligados ao clube apontam que 2 jogadores estão no radar e vêm sendo negociados em sigilo. Trata-se de Cauã Elias, do Shakhtar Donetsk, e Igor Jesus, do Nottingham Forest. Cauã Elias, de 19 anos, foi revelado pelo Fluminense e teve boa passagem pelo Clube das Laranjeiras, onde se destacou pela mobilidade e capacidade de finalização. Atualmente no Shakhtar Donetsk, o jovem atacante tem contrato com o clube ucraniano até dezembro de 2029, e sua multa rescisória gira em torno de 15 milhões de euros. Outro nome que agrada à diretoria rubro-negra é Igor Jesus, de 24 anos. O atacante deixou o Botafogo rumo à Inglaterra após uma temporada histórica em 2024, quando conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. No Nottingham Forest, Igor vive excelente fase e vem se consolidando no futebol inglês. O jogador tem contrato com o clube até junho de 2029, com multa rescisória estimada em cerca de 20 milhões de euros. A ideia do Flamengo é investir pesado para trazer um atacante de alto nível, que chegue para disputar posição no elenco ou até mesmo atuar ao lado de Pedro, oferecendo mais opções ofensivas ao técnico Felipe Luiz. A diretoria segue trabalhando nos bastidores, e as próximas semanas devem ser decisivas para definir os rumos do rubro-negro no mercado de transferências.